verdade, são formas de atrair a atenção do cliente com a leitura corporal. Eu sei que vocês que estão me acompanhando aí sabem que eu sou especialista em leitura corporal, em leitura comportamental, e é muito bacana que quando virou a chave da minha vida nessa questão, mudou tudo pro meu lado. Quando eu entendi que antes do corretor de imóveis começar a usar as técnicas de vendas, eu que agradeço, Paula, por você estar aqui compartilhando com a gente também. Já manda os aviãozinhos para os amigos, tá bom? E quando eu descobri isso, que eu virei a chave da minha vida relacionado ao que estava faltando para o mercado imobiliário, muita coisa mudou para mim e muita coisa mudou para os meus mentorados. Então, se você estiver ali, Paula, acompanhando todas as postagens que eu coloco, por exemplo, eu tenho algumas lives que eu fiz com os últimos corretores que fizeram mentoria comigo e que eles mostraram, provaram ali o quanto que valeu a pena para a vida deles. Porque assim, ó, hoje em dia, ó, pega aqui, pensa aqui comigo, quem tá aqui comigo pensa assim, ó. Técnicas de vendas funcionam? Sim, óbvio. Nós temos pessoas no mercado que a gente sabe que entrega muita coisa bacana, certo? Então a gente sabe que as técnicas de vendas, elas vendem mesmo. Mas olha o que eu descobri, que antes das técnicas de vendas, né? Eu sempre falo assim, olha, tem corretor que fala pra mim que precisa de um plano B. Ai, precisa de um plano B, meu Deus do céu, porque não tá dando pra ser corretor. E eu falo pra você que eu tenho o plano zero, que não é nem o plano B, é o plano zero. Antes mesmo de você entender, de você começar a vender, você precisa entender de gente. Você precisa entender de pessoas. Porque assim, você aprende ali uma técnica de vendas, né, Estela? Oi, tudo bem? Oi, Carliane, tudo bem? A gente aprende uma técnica de vendas. Mas para quem que você vai aplicar essa técnica de vendas? Que é o segredo, que é o negócio, entende? Então assim, ó, você pega o que eu aplico junto com as técnicas de vendas que você encontra no mercado e eu tenho certeza que você vai, apavorar. E porque faz todo sentido. Eu só tenho que falar para você que, puxa vida, se você não fizer isso, você não tem noção o tanto que você tá perdendo, tá? E as pessoas que estão fazendo estão aí faturando 5 vezes mais, tem um ano promissor, tem gente que assim, ó, que olha pra mim e fala assim, cara, antes eu não acreditava num negócio desse. E é por isso que eu tô aqui, gente, ó, inteira pra vocês, pra mostrar que o negócio funciona. E não é um bicho de 7 cabeças. Se eu até brinco assim, eu falo que se eu aprendi, vocês também aprendem. Mas é claro que eu tive anos aí, estudei muito, participei de muitos cursos, trouxe assim conteúdo de vários lugares para entender que o corretor precisava daquilo. E aí o que é bacana? O bacana é que você não encontra no nosso linguajar, na nossa profissão de corretor de imóveis, outra pessoa que consiga encaixar essa metodologia para você que é corretor. Então, olha só, cara, que rico que você vai ficar. Olha só. Você se prepara com uma metodologia incrível. Você já deve estar preparado com uma metodologia incrível. Oi, Everson. Você sabe lá os passos das vendas. E aí você entende que antes de você saber os passos da venda, de vender, você começa a entender de gente, ninguém mais te segura. Verdade, ninguém mais vai conseguir segurar você, porque
você vai transformar o mercado. E é assim que a gente tem feito, eu, os meus mentorados e as pessoas que estão comigo todos os dias. É assim que a gente tem feito. A gente tem revolucionado o mercado. Então, olha só, segura aí que eu quero falar para você. É um bate-papo aqui, sucinto, bacana, bem gostoso, porque eu quero que você pegue cada coisinha, um de cada vez, para aplicar na sua vida, tá? Quando a gente fala sobre leitura corporal ou leitura comportamental, nós precisamos colocar uma coisa na nossa cabeça. E a primeira delas é que nós não podemos analisar nenhum gesto isoladamente. Isso, eu sempre falo, quem já assistiu aqui as minhas lives sabe que eu falo isso, porque é um cuidado que a gente tem que ter. Nós, treinadores de leitura corporal e comportamental, a gente precisa auxiliar vocês, que vocês não podem se enganar com uma coceira na cabeça. Vocês não podem se enganar com a coceira no olho, com uma mão assim, sabe? Por quê? Porque tudo depende de um contexto. E existem outras coisas também que você que está aí do outro lado precisa saber. Existe muita coisa que inclusive eu vou entregar, né? Você que tá aqui, que vai ficar um pouquinho e para você não sair daqui sem essa informação, a gente tem uma masterclass para fazer quinta-feira, às 20 horas, dia 27 às 20 horas, onde eu vou entregar para você isso que eu quero deixar claro. Existem inúmeras informações que vai fazer com que você comece a ler o cliente. Existe informação de personalidade, informação de gestos, informação de comportamento, existem muitas informações. Então o que eu quero falar para você é que não olhe uma pessoa e acha que ela tá mentindo por causa de um único gesto, porque aí você vai se enganar, vai se frustrar, vão tirar sarro da sua cara falando que você tá viajando na maionese, e tá mesmo, porque tudo que eu tenho para trazer para você é científico, é provado, foi provado lá na USP, foi provado na UFMG, a gente tem documento disso, então não é nada inventado, tá bom? Então assim, ó, nós temos algo que nos deixa muito suscetível para leitura corporal. Entenda, não esqueça mais disso que eu vou falar para você. Nós temos algo que nos deixa muito suscetível para a leitura corporal, que é a economia que o nosso cérebro faz para economizar energia. Sim, o fato do nosso cérebro viver de padrões e economizar energia faz com que a gente consiga ler o outro muito mais fácil do que você imagina, tá? Então, assim, existem leitura no nosso corpo que eles entregam a gente muito fácil. Você sabe quando você vai, que você assiste esses filmes de ficção? Porque tem uns filmes de leitura corporal que é bastante ficção, tá, gente? Então, tem que tomar bastante cuidado aí. Mas sabe quando você olha e aí as pessoas falam assim, ela tá mentindo, a pupila dela dilatou? Porque cada vez que alguém participa de uma emoção, a pupila vai dilatar. Então é tão óbvio, sabe? Faz parte do corpo. E construir uma informação, eu falo construir, tá, gente? Eu não gosto de falar mentir, então eu falo construir. Construir uma informação nos deixa nervosos e automaticamente a gente faz algumas coisas que mostra que a gente que não é verdade, entendeu? A pupila dilata, os dedos das mãos esfriam, o corpo fica vermelho, a gente mexe a boca várias vezes, pisca muitas vezes, é muito intenso. Então são coisas que você precisa prestar atenção. Outra coisa muito legal que eu gosto muito, que me facilita a leitura corporal, eu gosto dos ditados populares. Olha só, os ditados populares para mim me deixam tão assim, sabe? Parece que é tudo tão óbvio. Sabe aquela pessoa que você vai perguntar para ela assim, ó,
por que ela se comportou daquela forma e ela começa a te atacar, te agredir verbalmente. Aí você lembra daquele ditado que fala assim, ó, melhor defesa é o ataque. E aí você sabe que essa pessoa, ela te atacou verbalmente, né? Vamos dizer assim, porque ela estava se defendendo de alguma situação, sabe? Então, assim, as leituras, os ditados populares, eles são incríveis pra gente começar ali daquela aprendida assim na leitura. Thaís, estou usando o que aprendi com você em meus cursos para saber se os feedbacks são verdadeiros que os alunos estão sentindo. Legal, isso mesmo, Thaís. E aí pode usar porque você sabe, né? Você tá aqui, é prova disso, já fez curso comigo, você sabe o quanto funciona. Bom, e o que eu quero dizer para você é que o nosso cérebro, ele permite isso, padrões, para que nos comportemos de maneira que seja igual em tudo quanto é lugar. Por exemplo, vamos falar de um padrão do cérebro? Um padrão do cérebro é isso aqui, ó. Não. Não em qualquer lugar do mundo. É não. Por isso, a tristeza em qualquer lugar do mundo é assim. Raiva em qualquer lugar do mundo é a pessoa range os dentes. Por isso que é tão fácil quando alguém quer mentir alguma coisa, range os dentes, microexpressões, e a gente consegue entender que a pessoa está com raiva, do jeito que eu estou fazendo aqui agora com vocês. Mas eu estou muito feliz. Então, a gente consegue entender nas pessoas isso. São anos de estudo, a gente precisa olhar bastante, aprender, entender as informações para se chegar numa conclusão, tá? Então, assim, não isolem a informação e traga e acha que porque tá rangendo os dentes, a pessoa tá com raiva. Essa pessoa, ela tem que estar ali num conflito, precisa estar ali numa entrevista, certo? E acaba ficando claro, gente, a gente tá num caso aí agora, não sei se vocês estão observando o que tá acontecendo no jornalismo aí, o que aconteceu no mundo, né? Que foi a morte daquele MC Kevin. E se vocês estudaram um pouco sobre leitura comportamental, corporal, fica claramente óbvio. Qualquer dia outras pessoas especialistas vão começar a colocar nos canais. Acaba ficando muito óbvio a linguagem das pessoas que estão dando depoimento a respeito do que aconteceu, certo? Mas cabe aos peritos policiais julgarem, porque eu embaso nos meus estudos, né? Em saber o que aconteceu. Então você olha e você sabe o que aconteceu ali de verdade apenas com a maneira que eles falam, gesticulam, a defesa do rapaz, o ataque para se defender do que a outra moça está acusando. Então são muitas coisas interessantes que quando você começar a ser um especialista mesmo em leitura corporal e leitura comportamental, vai ficar muito claro para você, certo? E aí você pode me perguntar, mas Melissa, o que pode me atrapalhar a fazer uma leitura numa pessoa? Sentimentos e emoções, tá bom? Hoje, só o que pode atrapalhar você é sentimentos e emoções. Às vezes você quer culpar o seu marido, a sua esposa. Mas quando tem muito amor, pode dar uma confundidinha assim, mas pega. Mas você consegue diagnosticar ali o comportamento da pessoa. Eu não falei que impede, tá, gente? Eu falei que atrapalha. Eu falei que impede, não. Tá? Isso são brincadeiras à parte. Mas a nossa live de hoje, que eu nem comecei a falar sobre o assunto, é que eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre as formas de atrair a atenção do cliente através da leitura corporal. Isso mesmo. Eu não sei se vocês já participaram disso, mas a gente consegue atrair e afastar a pessoa de acordo com o nosso perfil corporal e comportamental. Nós atraímos ou nós afastamos as pessoas
tá? Por que a gente faz isso? Porque a nossa comunicação não verbal, ela é muito mais forte do que essa comunicação aqui que vocês estão ouvindo. Ela é muito mais forte. Porque como que a pessoa olha pra gente e começa a desenhar o nosso sistema emocional de acordo com o que eu estou, né? Vamos supor que você venha falar comigo e você pergunta assim pra mim: oi, Melissa, como é que você está? Tá tudo bem? Sim, tô ótima. E aí, vocês acham que eu tô ótima mesmo? O que fez mais diferença pra você? A minha cara do tô ótima ou a minha fala do tô ótima? Né? Então, olha lá, ó, a Estela, o meu não verbal fala mais alto do que a minha voz, exatamente. Então, assim, o que é mais forte para você? Tudo isso você precisa pensar que a nossa comunicação não verbal, ela é incrível, incrível. E aí, eu preparei, então, porque a minha intenção aqui, gente, é facilitar nessa live a tua conexão com a outra pessoa, com o teu cliente. Por quê? Porque a maior conexão resulta em relacionamento. Veja bem, quando você tem conexão com o outro, resulta nisso um relacionamento. Eu já disse pra vocês num vídeo que eu gravei por aqui, ó, no meu canal, em algum lugar, eu já disse pra vocês que rapport, conexão é igual rapport, e que nós somos responsáveis por fazer rapport com outra pessoa, e que se o santo não bater, você tem que trocar de santo, porque a nossa responsabilidade é fazer que o santo bata com a outra pessoa. Então a minha intenção aqui é facilitar a conexão. Oi, Éder. Só passei para dizer que a maior é melhor. Glória a Deus por tua vida. Muito obrigada, muito obrigada. O Éder teve a vida dele, mudou, né, Éder? Depois que você estudou comportamento humano, não é verdade? Muito bom. Você tem que fazer uma live aí comigo, hein? Para contar um pouquinho pro pessoal. Mas enfim, vamos lá. E aí o que acontece? A conexão rapport, ele resulta em relacionamento. E o relacionamento resulta em fechamento. Tem até uma frase que fala assim, ó, que o teu fechamento, ele começa na abordagem com o cliente. Sim, na tua abordagem, você já consegue saber se você vai fechar com o cliente ou não, se ele vai gostar de você ou não. Eu fiz uma live com a Manu, que é uma das colegas que participa de um dos livros que eu sou coordenadora editorial, e conversando ali com ela e a gente falando sobre relacionamento, e a nossa conexão foi muito forte ali. Ela falou assim: nossa, eu nem te conheço e já gosto de falar com você. E eu falei pra ela também: nem te conheço e já gosto. Conexão. Você precisa criar essa conexão, e essa conexão é você que é o responsável, e ele já resulta em fechamento. Pronto, conheceu o cliente gostou muito de você, mesmo, preste atenção porque eu não vou falar uma besteira, eu sei que eu não vou falar. Conhecer o produto é essencial para aumentar a tua chance de fechamento. Mas se você não conhecer o produto e você for junto com o seu cliente, vamos supor que aconteceu um negócio assim, acabaram de lançar um produto, lançaram um imóvel, um empreendimento, você não sabe de nada e o seu cliente, ele quer justo aquele que você não sabe de nada. Não se sinta coagido. Pegue a ficha técnica desse produto, olha para o seu cliente e fala assim: vamos junto? Vamos descobrir, que eu também quero descobrir com você, porque o pessoal falou que o produto é incrível. O cliente vai dar a mão para você e vai saber desse produto junto com você. Não estou dispensando que não precisa saber do produto. Precisa
vocês muito legais. Criar essa conexão na abordagem. Eu quero que você que tá aí agora comigo, você que ficou aqui, perceba o tempo e a energia que o teu cliente chega no plantão de vendas, na tua imobiliária, ou quando você chega na imobiliária quando você chega até esse cliente no imóvel para demonstrar, você precisa perceber a energia e o tempo desse cliente, a energia e o tempo. O que isso tem a ver, Melissa, com a energia e o tempo? O que isso tem a ver? Quando você está na rua e o seu cliente está parado na frente do imóvel esperando você chegar, como é que você chega? Todo eufórico, todo entregue, todo, puxa vida, me desculpa, olha só, atrasei ali, não tinha um estacionamento, alguma coisa você vai fazer para justificar o teu atraso, ou para justificar que você chegou, você vai chegar chegando. Isso é muita energia. Quando você chega, a primeira coisa, ou quando o cliente chega, a primeira coisa que você precisa fazer é perceber a energia que rola naquele local. Se o teu cliente está calmo, você vai respirar muito fundo. Muito bem, você chegou da rua, não precisa justificar atraso, né? Porque eu até falo, nunca justifique, agradeça por ter esperado. Porque as pessoas falam assim, ai, me desculpa porque eu atrasei. Gente, muito obrigada porque vocês me aguardaram, né? Porque viver de justificativa não leva ninguém a lugar nenhum, não é verdade? Então, assim, agradeça por ter esperado você. E perceba o tempo e a energia desse seu cliente. Aí começa uma conexão. E aí, o que isso tem a ver com leitura corporal? Tudo a ver. Porque quando você chega e você se põe numa posição de especialista em leitura, você vai olhar para o seu cliente e vai esperar, respirar fundo, cumprimentar ele, para você entender ali a sua conexão com ele, para vocês começarem a conversar. Então, ó, tem tudo a ver com leitura corporal e comportamental, você entender essa abordagem. Você tem que sentir a energia da chegada, como é que você chega, ou como é que o cliente chega até você, para manter o equilíbrio, o tom de voz. Olha só, o tom de voz faz todo sentido. Ouça o tom de voz do seu cliente. Veja se ele chega para você falando alto ou falando baixo, porque você precisa manter esse equilíbrio entre você e o seu cliente. Olha como é que destona. Presta atenção, você que está aí, olha como é que destona. Você tá lá, você chega, ou o teu cliente chega até você e ele te cumprimenta assim, ó. Olá, boa tarde, eu passei para ver o imóvel que tá ali com a placa de vocês na esquina. Aí você fala assim, rapaz, senta aí, cara. Pronto, matou o seu cliente. Ele nunca mais vai querer comprar com você. Isso mesmo. Por quê? Porque você não percebeu a intenção da energia do tom de voz dele. Qual que seria a resposta correta para isso? É você acompanhar o tom. Mas se eu trocar, dá na mesma, Melissa? Sim, dá na mesma. Você tá lá, o teu cliente chega, e aí, tudo bem? Bom dia, olha, eu vim aqui porque eu vi uma placa ali em cima da imobiliária de vocês. Aí você vai falar, olá, bom dia, o senhor, como é que é o nome do senhor, senhor José? Sim, senhor José. Quebrou o clima também. Não que você tenha que sair gritando ou falando alto na mesma intensidade, mas acompanhar a alegria do seu cliente vai fazer com que você mantenha o rapport com ele, certo? Então assim, perceba, essa é uma leitura corporal fenomenal. O estilo comportamental dele, eu não vou falar aqui o estilo comportamental porque eu
já vai acabar o nosso tempo de live aqui, que eu queria ficar mais tempo com vocês, e não dá tempo mais na Masterclass. Eu vou falar sobre o comportamental, tá? Que eu vou falar sobre personalidade, sobre comportamental. Masterclass dia 27, link na minha bio, às 20 horas, é só você escrever aqui, daí lá eu vou contar tudo, mais um pouco, ainda tem surpresa, tá? Mas aqui não dá tempo, infelizmente. Olha só o que eu quero falar pra você também de leitura corporal mesmo, esteja disponível para o seu cliente. Estar disponível para o cliente, preste atenção, é fazer com que o cliente perceba que você é dele e ele é seu. Como? O seu corpo tem que estar alinhado com o seu cliente. E mesmo que vocês vão conversando assim um do lado do outro, esteja sempre trazendo o teu outro ombro para perto e conversando com ele, disponível. O seu triângulo aqui, ó, o seu triângulo precisa estar de acesso a ele, tá? Porque para ele ver que você é dele, ele é seu e vocês estão conversando e você não vai parar para fazer outra coisa, não se dá atenção aqui, ó, pro teu cliente. Então você tá conversando e você tá ali, mesmo que não tenha como você mudar a cadeira de frente, porque às vezes acontece, tem cadeira presa, você tá num lugar, a cadeira tá presa, como é que você faz? Você coloca o teu corpo pro teu cliente. Ele precisa notar disso, ele precisa notar isso. Sem celular na mão, o objeto que tira atenção. Deixa eu pegar um objeto aqui, eu vou pegar meu batom. Imagina só eu conversando com vocês assim. Imagina, vocês vão prestar atenção onde? No meu batom ou vai prestar atenção no que eu tô falando pra você? Aí eu converso aqui, ó. Conversando aqui, falando com você. Né? Não dá uma impressão de pouco caso, tá? E olha que interessante isso que eu vou falar. Não sai, fica aí, não sai. Ó, a sua roupa, os seus acessórios, eles fazem todo sentido para você se conectar com o cliente. Como assim? Se você for extravagante demais, porque toda intensidade, gente, entenda o seguinte. Eu tô falando isso para vocês, mas existe o cara que ele é muito intenso e existe o cara que é pouco intenso. Toda intensidade, seja ela muito alta, seja ela muito baixa, ela também atrapalha na conexão. Entende? Não dá para falar isso sobre aqui, na Masterclass eu falo, aqui não dá. Mas toda intensidade, ela atrapalha. Então, você não pode ser exagerado, nem para cima e nem para baixo. Você precisa manter a medida. E até a sua roupa, ela atrapalha a conexão com a outra pessoa, né? Cores extravagantes, decotes muito abertos para as mulheres, saias muito curtas para as mulheres. Então, tudo isso você vai precisar prestar atenção para que crie conexão com o teu cliente de verdade, certo? Eu disperso rapidinho. Obrigada, Natália. Beijo pra você aqui. Então, outra coisa aqui muito legal que eu quero contar aqui pra você que tá aqui é o seguinte. Ó, isso é muito legal. Eu gosto de prestar atenção nessa parte que eu vou falar agora pra você. A palma da mão. Palma. A palma da mão, né? Que você bate palma, por isso que é palma da mão. Preste sempre atenção na palma da mão do seu cliente e mantenha a tua palma sempre à mostra. Você percebe que eu gesticulo com vocês e é sempre a palma da mão está à mostra? Por quê? Porque isso mostra a verdade. Sabe quando você, sem intenção, involuntariamente, alguém acusa você de alguma coisa, você faz assim, eu não. Já pode olhar tudo aqui, ó, eu não fiz nada. A primeira intenção nossa, involuntariamente, porque é um padrão do nosso cérebro, é mostrar a palma da mão, porque mostra a verdade. Então,
todas as vezes que você está com o cliente, você deixa a tua palma da mão, explica para ele, a palma da mão precisa estar aberta, né? Mas assim, gente, por favor, vem cá bem pertinho, deixa eu contar uma coisa para vocês, pertinho. O pessoal do 880 aí, ó, se tiver alguém do 880 aí, vou chegar mais perto para ninguém ouvir. Se tiver alguém do 880 aí, não é para andar assim agora não, tá? Não é. É com sutileza. O pessoal do 880, calma. Porque a pessoa fala assim pra mim, ó, recebo áudio assim, ó. Mas Melissa, eu não posso mais fechar a minha mão. Não é isso. É que o que acontece? Se eu deixo a palma da mão aberta sempre, eu vou transmitir verdade. Eu vou transmitir transparência. Oi, Julião. Tudo bem, meu amor? Eu vou transmitir transparência. Então, você que é do 880, por favor, precisa dar uma equilibrada aí no negócio. Voltei aqui, voltei. Vamos lá. E aí, o que acontece? Eu preciso que as mãos sejam sempre expostas. Melissa, mas então quer dizer que eu não posso mais pôr a mão no bolso? Porque se eu colocar a mão no bolso significa que eu sou insegura, se eu tirar a mão do bolso significa que tá tudo bem. Não. Sempre analisa o contexto de toda a informação, tá? Pode ser que no espelhamento você coloque a mão no bolso e tudo bem, tá bom? Colocar a mão no bolso nem sempre você tá escondendo algo. Nem sempre, tá bom? Existe aí tem que analisar todo um contexto, mas é muito importante que você sempre deixa a palma aberta, e quando você for juntar as mãos, você só uma em cima da outra. Você tá conversando só uma em cima da outra, tá falando só uma em cima da outra, tá? Sem fazer gestos obscenos, né? Eu não vou fazer aqui na nossa live porque fica feio. Mas tem alguns gestos que não pode ser feito com a mão. Então, sempre muito de boa, sem entrelaçar. Atender cliente assim, fazer live assim, conversar desse jeito assim, ombros pra cima. E o que eu transmito pra vocês aqui, gente? O que eu transmito? Tem corretor que chega, tem corretor que tá lá no salão de vendas, chega cliente e faz assim, ó. Chegou, é minha vez? É minha vez de atender? Ai, meu Deus, é minha vez de atender. Isso mostra, sabe? Isso mostra a insegurança. Se colocar a mão no bolso, deixa o dedinho pra fora. Isso, obrigada, Estela, esqueci de falar. Quando você bota a mão no bolso, você precisa deixar esse dedo aqui de fora, sempre, tá? Sempre. Ainda assim, continua mostrando que a pessoa está aberta a negociações. Isso, Natália, medo, insegurança. E eu acho que você também já deve ter visto isso, Natália, em plantão. Porque a corretora fica assim o tempo todo, ó, sabe? Vai conversando e vai entendendo, e assim pode ser que a pessoa nem perceba. Mas para você que está estudando comigo todo dia, que está passando aqui todo dia comigo, você já está aprendendo alguma coisa, porque não é possível. Eu estou entregando aqui coisas legais para vocês. Então você também já deve ter notado, e amanhã quando você chegar lá na imobiliária, você vai ver como isso é verdade que eu tô falando. Eu falei pra vocês que eu não tô inventando nada, né? Tudo baseado em estudo, em livro, em coisa que eu estudei muito mais. Na verdade mesmo, legal vai ser na Masterclass dia 27. Lá eu vou arrepiar até o cabelo do ouvido. Isso mesmo. Olha só, deixa eu terminar de contar aqui pra vocês que legal uma coisa. Mão na cintura, né? Olha como a gente tem poder nas mãos. Mão na cintura, ele traz empoderamento. Por isso que tem aquela brincadeira que existe. Não sei se vocês já foram em treinamento, que tem umas brincadeiras que não é brincadeira, que é verdade, que é terapêutico o negócio. Que as pessoas botam a mão na cintura assim, ó, pra simular que é Mulher Maravilha, que é super-herói. Vocês já viram isso? É porque isso é estudo mesmo feito, tá? Acelera aí o seu hormônio da felicidade. Quem souber o nome, coloca aqui porque me deu branco agora. Esse hormônio da felicidade acelera, você se sente mais empoderado, entendeu? E aí, olha como as mãos, elas são
Ó, eu sempre faço a pose da Mulher Maravilha, isso mesmo. As mãos, elas têm um poder e é muito legal se você entende sobre as mãos, tá? Mão paralisa, endorfina, é isso, Leidiana? Aumenta a endorfina, isso. Olha só, obrigada, de verdade. Vai me dando uns brancos que olha. Outra dica que serotonina, a Fabi falou, a citocina. Olha, a gente, pro homem é o testosterona, é verdade? Vamos lá, gente. Olha só, outra coisa que eu quero conversar com vocês. Olha, eu tô entregando coisa pra caramba, hein? Olha só. Outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: olhar. Presta atenção nesse negócio do olhar. E de novo, vem aqui para você que é 880. Por favor, seja bem sutil, tá? Ó, olhar é assim. É muito diferente quando você olha para os olhos, nos olhos da pessoa, e quando você olha para a pessoa. Sabe, eu até ouço bastante gente me falar assim, ai, Melissa, mas sabe que eu acho tão ruim, eu acho tão ruim quando a pessoa não olha na gente, sabe? Por que acha ruim quando a pessoa não olha para você? Né? Ai, a pessoa me inspira falsidade. Gente, não é bem assim que funciona, tá? Às vezes, por causa de outros estilos comportamentais, a pessoa não está olhando para você, para os seus olhos ainda, porque ela pode ser visual e ela está olhando para outra coisa enquanto você explica. Ela pode ser auditiva e está te ouvindo enquanto você explica. Porque existem outras coisas. Endorfina, sensação de bem-estar liberada após atividade física. Legal! Obrigada, Júlio. Nossa, é do Borogodó, quando o cliente fica medindo o cliente para saber se ele tem dinheiro ou não. Já vi isso, é do Borogodó. Isso mesmo. Então, gente, eu tô falando do olhar agora, tá? Eu entendi, Estela, entendi do corretor, né? Tô falando do olhar, preste atenção no que eu vou falar. A pessoa, ela julga o outro pela falta desse olhar. Então, olha a diferença. Quando eu olho para a pessoa, eu junto tudo aquilo que eu falei para vocês agora. Junto tudo. Eu junto estar disponível. Lembra que eu falei do triângulo? Estar disponível. Eu junto as palmas da mão. Eu junto a conexão do rapport. Eu junto tudo e eu junto o olhar para a pessoa. O olhar. Tudo se conecta e tudo vai juntando para que eu tenha uma conexão incrível e esteja disponível para o meu cliente e realmente eu atraio a atenção dele para mim. Essa é a ideia, atrair a atenção. Melissa, mas o cliente é um grosso, mal educado, chegou aqui falando um monte de coisa ruim, eu não aguento. Eu só tenho uma coisa para falar para você, você não nasceu para ser corretor. Corretor entende de pessoas. Corretor, ele sabe dar a volta por cima. Então, você precisa pensar um pouco a respeito de começar a estudar sobre pessoas. Eu entendo que talvez você não saiba ainda e é por isso que eu tô aqui. Então, assim, abrace a causa. Se você é corretor, você tem que abraçar a causa do negócio, tá? E o olhar, ele vai aproximar mais, mas não se preocupa se a pessoa não ficar olhando pro teu olho. Olha que interessante que é. Pega alguém aí que tá do teu lado, olha pra pessoa, nos olhos da pessoa e fala assim, ó, aonde você foi? O que vai acontecer? Você constrange a pessoa. Constrange. Imagina um cliente falando com você e você só no olho dele, assim, ó, e ele falando com você e você só no olho dele. Você constrange. Então é muito diferente você olhar nos olhos e olhar para os olhos. É lógico, né? É que eu tenho uma metodologia que a gente tá falando rapidão, mas eu tenho uma metodologia do triângulo na testa, que você olha, o que você faz, tal, que, né? Que
que acaba melhorando aí quando a gente vai olhar para a pessoa. Mas olhe para a pessoa, não olhe na pessoa. É um julgamento horroroso. Precisa ser leve, precisa ser tranquilo, tá? Só que isso também não significa que não precisa olhar. Precisa olhar sim. Não significa que, Melissa, então quer dizer que tá tudo bem se eu não olhar, porque eu posso ser auditiva e não ficar olhando? Não, não é assim. Eu já falei pra você da turma do 880. Calma, tem que ser leve, tá? Uma coisa, vou falar outra coisa aqui pra vocês, tá? Se você quer saber de coisas legais, tem que ficar aqui comigo, tá bom? Mandar o aviãozinho pro povo. Uma coisa muito legal que você não pode fazer em hipótese alguma. Tira isso da sua cabeça e para de achar que você é o legalzão. Você não é legalzão. É tocar a outra pessoa. Não faz isso. Por favor. Na verdade, eu tô quase implorando para você não fazer isso. Eu tô pedindo assim, se você for o meu aluno, não faça. Não encoste em outra pessoa. Lá na minha terra, se a Estela estiver aí ainda, a Estela vai falar pra mim, que a Estela é lá da minha terra. Cadê a Estela? Cadê? Ô Estela, cadê você? Não acredito. A Estela lá da minha terra, eu vou falar pra vocês. Na minha terra fala, aqui, ela tá aqui. Na minha terra fala relar. Não rela no outro. Eu não sei se na sua terra fala assim também, mas não rela no outro. Não encoste, não coloque a mão na outra pessoa. Quando você vai cumprimentar a outra pessoa, cumprimenta, tá? Nada de colocar a mãozinha em cima da outra. Sabe que você vai cumprimentar a pessoa e daí você já coloca a mão em cima da outra pessoa? Nada de fazer isso. Nada de cutucar assim, deixa eu te contar uma coisa, e dar aquela cutucadinha, deixa eu te contar uma coisa, ei, olha aqui, amigo. Nada de fazer isso, por favor, tá? Isso é algo assim que você não pode fazer em hipótese alguma. É o toque nas pessoas, tá? As pessoas realmente, você já quebra o rapport neste momento, você já destrói ali aquela conexão. Lembra que no comecinho eu falei pra você que você, da mesma maneira que você atrai, você repele a pessoa? E esse toque vai afastar você da pessoa. Então, em hipótese alguma. Mas, Melissa, e se o cliente quiser me abraçar? Aí é outra história. Aí você abraça ele, porque aí é a linha de comportamento dele que você está se conectando, e você vai usar inclusive o espelhamento que eu marquei aqui no meu rascunho, que você precisa fazer o espelhamento, que é espelhá-lo, acompanhar o mesmo comportamento do seu cliente. Então, se ele tiver a atitude de chegar para você e abraçar, ou te dar um beijinho no rosto. Hoje a gente tem toda essa questão da pandemia, né? Então, todo esse negócio da pandemia faz com que a gente repense mais nas coisas. Mas ainda assim tem os que abraçam. Eu nunca imaginei que no nosso século eu fosse falar um negócio desse, sabia? Sobre não poder não abraçar, tal. Olha só que sério. Me caiu aqui um tum. Nunca achei que eu fosse ter que falar isso. Sobre, esse momento que a gente tá vivendo, ninguém abraça. Eu sou do abraço, né? Tive que aprender bastante leitura corporal para abraçar, menos para não afastar cliente, porque eu sei o quanto isso repele e não atrai. Então, essa leitura corporal que você precisa fazer do abraçar, do espelhamento, você vai acompanhar o seu cliente se caso ele se ele te der essa resposta. Tá bom? Olha só. O que mais que eu vou falar aqui pra você? Olha! Essa não pode perder. Olha só. Essa você não pode. Eu já nasci abraçando o médico também. Sou do abraço. Mas, né, a gente como profissional de comportamento humano, a gente sabe o quanto isso pode repelir a pessoa. E olha só, pra encerrar aqui, tá? Para encerrar,
porque a gente vai ter um Masterclass, gente, dia 27, às 20 horas. O link tá na bio do meu Instagram, você não pode perder. Lá eu vou falar tudo. É sério, lá o negócio tá preparado, já tá um escândalo, uma coisa linda. Mas tem uma coisa que eu gosto muito, voltando aqui pro nosso assunto, uma coisa que eu gosto muito, que eu tava até conversando com uma amiga hoje à tarde, falando a respeito de um projeto nosso, e eu até falei pra ela assim, ó, a gente tá falando sobre o compreender, né? Existe o gatilho da compreensão, porque assim, ó, você não precisa concordar com o teu cliente, concorda comigo? Tudo que o teu cliente falar, tem coisas que você vai concordar e tem coisas que você não vai concordar. Porque tudo depende de princípios, de valores, tudo depende daquilo que você, de crenças, daquilo que você aprendeu com a tua mãe, com o teu pai, vem de família, da tua cidade. Depende de muitas coisas mesmo. Mas existe um gatilho que você nunca mais vai afastar o teu cliente de você, que é o gatilho da compreensão. Quando o seu cliente estiver falando com você das coisas mais absurdas para você, porque pode ser ele tá falando, pode não ser absurdo para ele, entendeu? Visão de mundo, cada um tem a seu, lado, cada um no seu quadrado. Então vamos supor que ele esteja falando lá algo assim que você acha até um absurdo, que não encaixa com a tua filosofia de vida. Você precisa fazer o gatilho da compreensão, que é aquele assim, ó, presta atenção. Aquele onde a pessoa tá falando e você muito simpático, tá? Olha, interessante. Puxa, é mesmo? Fala mais. Nossa, que interessante. Significa que você concordou, gente? Você concordou com essa pessoa? Não, você compreendeu. É o gatilho da compreensão. A pessoa vai falar e você simplesmente vai fazer o gatilho da compreensão. Sorriso, sincero, genuíno e puxa, que interessante. Olha, é mesmo? Que bacana, legal. Olha, me conta mais, quero ouvir, mas você acha... E você começa a compreender verbalizando. Compreender verbalizando. Por quê? Compreender não tem nada a ver com concordar. Você não precisa concordar. O cara tá falando uns absurdos lá, você não precisa, mas você compreende. Isso é o princípio da educação, inclusive. E eu tenho certeza que com todas essas dicas que eu dei aqui pra você, com tudo isso que eu falei, você já começou a transformar o seu atendimento. Porque antes mesmo de você aplicar técnicas de vendas, antes você que procura, até estava conversando com uma amiga, você que procura ter um plano B na tua vida, eu sou corretor de imóveis, não aguento mais, preciso de um plano B, preciso vender, sei lá, lingerie, batom, alguma coisa, eu vou te falar, você não precisa de um plano B, você precisa de um plano zero. No plano zero, porque é antes do teu plano A, tá errado. Tá errado, você começou errado. Se é antes do teu plano A, você devia já ter sabido sobre isso. E então começado a praticar a respeito disso, para que você se torne aí um corretor de outro nível. Mas ó, segura aí um pouquinho. Não se preocupa porque a brincadeira só tá começando. E a brincadeira séria só tá começando. Eu tenho muita coisa para compartilhar com você. Porque todas as vezes que alguma coisa muda a nossa vida, a gente quer passar para as pessoas, para mudar a vida das pessoas também. E é essa a minha intenção com você. Eu quero que você saiba o que eu sei. Eu quero que você compartilhe com as pessoas aquilo que eu sei. E é por isso que eu preparei para você uma Masterclass maravilhosa. O link tá na minha bio, dia 27 às 20 horas. E se você ficou aqui comigo até agora, você não pode perder. Porque eu realmente preparei algo de outro nível para você. Tá bom, gente? Então, olha, muito bom ter ficado aqui esse tempo todo com vocês. Eu adorei o nosso bate-papo. Muito obrigada para quem ficou. Para quem chegou agora,
perder um aulão. Quer dizer, não perdeu não. Vai ficar, eu vou gravar agora aqui, ó. Vai ficar aqui no IGTV pra você, porque você merece assistir de verdade. Tá bom? Um beijo. Vejo você na Masterclass. Vejo você amanhã na aula que eu vou trazer mais coisa aqui às 18 horas de novo. Um beijo. Até mais, gente.